Quero que você abra a sua Bíblia em Salmos, capítulo 9. E nós vamos começar a ministrar esta palavra que veio do coração de Deus para nós. Amém? Digam amém bem alto, irmãos. Amém? O Senhor, Ele tem que ouvir a nossa voz. O Senhor, né, quando a gente está lá, eu falo gente, falando de mim, mas eu nunca fui no campo de futebol, mas lá quando o seu time está ganhando, lá no campo de futebol, dentro da sua casa, você grita, né, o nome do seu time, né? Assim nós somos do time de Jesus Cristo. Então quando nós falamos dele, nós também, assim como nós fazemos com nossos times, nós temos que falar para o nosso Deus, que fez os céus e a terra. Eu quero falar um pouco dos Salmos 9, 2. Começando dos Salmos, capítulo 9, no versículo 2, diz assim: em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Amado, nós temos que entender que Deus é uma pessoa. Assim como nós vemos na televisão, as pessoas, quando vê ali o seu artista predileto, o seu jogador, e você ali levanta as mãos, quer tocar naquela pessoa, Deus também espera isso de nós. E na verdade, a palavra de Deus diz que o único que pode ser adorado no universo, no mundo, é somente Deus. Toda adoração tem que ser feita para Deus. Qualquer manifestação de adoração é a Deus. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizer assim: eu adoro arroz com feijão, eu adoro chocolate. Não, irmãos, o que nós devemos, nós até gostamos, amamos o nosso marido, amamos a nossa esposa, os nossos filhos, mas digno de adoração é somente Deus. Só Ele que é digno. Sabe por quê? Porque Ele é aquele que não tem pecado, aquele que não faz exceção de pessoas, aquele que cuida de cada um de nós conforme a nossa vontade. Se você quer ser cuidado por Deus, entrega-se a Ele, e Ele com toda certeza vai cuidar da sua vida. E é por isso que nós pregamos a palavra de Deus, porque nós sabemos que Deus não mente, Deus não finge. Muitas vezes nós confiamos em tantas pessoas, até no nosso cônjuge, nos nossos filhos, no nosso amigo, no nosso pai, na nossa mãe, e somos frustrados. Mas aqueles que são cuidados por Deus, esse com certeza será sempre cuidado, porque Deus nunca falhará. E eu quero falar que para adorar a Deus, irmãos, tem que ser com o coração inteiro. No versículo 1 diz assim, do capítulo 9: eu louvarei o Senhor de todo o meu coração e contarei todas as suas maravilhas. Amados, nós temos que aprender que acima de todas as coisas, a nossa adoração tem que ser a Deus. Nós temos que entender que é o único que é digno de adoração. E eu, quando tinha meu esposo, sempre nós conversávamos a respeito disso. Eu dizia para ele: eu te amo muito, mas adorar, primeiro lugar na minha vida é Deus. E é por isso que eu estou aqui, porque Deus para mim é em primeiro lugar. Também, de coração inteiro, né? Às vezes nós estamos com o nosso coração voltado para Deus, mas tem algumas coisas que nos impedem de se entregar inteiramente. E é isso, nesta campanha que nós estamos ministrando, é para que nós venhamos conhecer o poder de Deus, a magnitude de Deus, e Ele ser realmente o primeiro nas nossas vidas.
Vem o segundo ponto, que é que nós devemos ter um espírito de louvor. Nós, na nossa vida, nós não podemos ter assim, amar a Deus, louvar a Deus, somente aqui dentro da igreja. Um verdadeiro adorador, uma pessoa que ministra e sabe a importância de Deus na sua vida, você tem que em todo o tempo, até mesmo nas horas difíceis da tua vida, você tem que louvar a Deus. Você tem que engrandecer a Deus. Porque Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. No versículo 5. Diz assim: repreendeste as nações, destruíste os ímpios e apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Aqui ele faz para a gente uma alerta, que aqueles que não estão firmes com o Senhor, e que em breve Jesus vai voltar, e nós precisamos estar com o nosso coração aberto, com a nossa vida endireitada, plena na presença de Deus. Adoração é você fazer a vontade de Deus, e ser obediente a Deus. Ministrar a Deus é você fugir do pecado, você sair de tudo aquilo que o mundo tem te oferecido, para oferecer a Deus a sua vida. Quando eu estava orando, eu disse uma palavra, e eu quero repetir. Nós temos que oferecer o nosso corpo vivo em adoração a Deus. O nosso corpo é algo que Deus, através do Espírito Santo, faz morada. Nós precisamos entender que Deus nos fez para a adoração dEle. Deus não fez para nós adorarmos qualquer coisa. Não, para a adoração dEle. A palavra diz que nós temos que ser firmes na nossa confiança em Deus. E quando nós estamos firmes em Deus, nós estamos adorando a Deus. Porque a palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas crê e espera. Eu nunca vi Deus, mas eu sei que Ele existe. E eu espero por Ele todos os dias da minha vida. E sei que um dia Ele virá. E Ele vai ter uma conversa com todos nós. Grandes, pequenos, pobres e ricos. E todos nós vamos entregar a Deus aquilo que fizemos aqui na terra. Então a nossa confiança tem que estar nele, para que a gente possa fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que Deus possa receber de forma que vai ser transformado em vitórias para cada um de nós, para que nós sejamos realmente os filhos de Deus. Talvez você pode dizer, mas como eu sou filho de Deus, que eu nunca vi? Mas a palavra do Senhor fala que nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Jesus, Ele comprou essa vitória para nós. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Portanto, nós somos filhos de Deus através dEle. E por isso nós estamos aqui nesta noite, para declarar ao nosso Deus, que para mim, e creio que para você, que não existe outro Deus, existe outro Deus, além dEle, a quem possamos adorar. Tem pessoas que adoram a sua casa, adoram o seu carro,
adora tantas coisas e deixa, quem sabe, Deus lá em último lugar de todas as coisas que você gosta e que você adora. Mas eu quero dizer nesta noite que nós precisamos ter Deus na nossa vida em primeiro lugar. Ainda que parece uma loucura, mas a palavra de Deus fala que aqueles que servem a Deus como nós, somos considerados como os loucos. Mas é dessa loucura que o Senhor quer que a gente despreze o mundo de todas as formas, para poder agradar a Ele. Você tem agradado o Senhor na sua vida? Você tem sido um testemunho vivo daquilo que Deus é para você? Muitas vezes nós temos observado que pessoas realmente dizem que amam a Deus, mas por algum motivo caem no mundo. Pessoas desviadas, pessoas que têm abandonado o amor de Deus para viver nas mãos do Satanás, sendo ali viciado por ele, ali sendo levado ele, muitas vezes, em lugares terríveis, nas drogas, na bebida, no cigarro. Quantas pessoas que para sustentar seus vícios roubam, e o futuro dele é as cadeias penitenciárias. Mas nós sabemos a importância de ministrar, de servir a Deus. A palavra do Senhor fala que pela fé, Abel ofereceu o de mais excelente sacrifício do que Caim. Nós conhecemos a história de Caim e Abel. Um jovem que plantava, fazia plantações, e Abel, ele ele criava ovelhas. E um dia os dois combinaram de oferecer algo para Deus. Abel pegou a sua ovelha mais bonita, mais forte, e ofereceu a Deus. E Caim foi lá na sua lavoura e pegou o que tinha de pior ali, das suas verduras, ali da sua plantação, e levou a Deus. E a palavra fala que Deus não recebeu o sacrifício de Caim, porque ele procurou o pior para oferecer a Deus. O que nós temos oferecido a Deus, amados? Cada um à sua maneira, do seu jeito, precisa oferecer o melhor. E o melhor que nós temos é a nossa vida, é o nosso testemunho, é a nossa maneira de viver. Como é a sua casa? Sua casa é um testemunho que você realmente tem ali na sua casa a Deus. Lá no seu trabalho, quando você está ali com seus amigos, né? Na hora do almoço ou no jantar, como é o seu testemunho ali? De um servo de Deus ou igual a todo mundo? Também na escola, como que você tem sido? E isso também é maneira de ministrar a Deus, porque o nosso testemunho muito vale seus efeitos. Você prega o Evangelho de Cristo, uma maneira de viver em Cristo, às vezes nem sem falar nada para a pessoa. Basta as pessoas olharem você e perceber que você é diferente. Hoje eu não sei, mas quando eu era jovem, quando eu estava
no meio das minhas amigas ali, eles percebiam que eu era diferente. No meu tempo, os jovens gostavam muito de aprender a fumar. E eles ali fumando, falavam assim, experimenta, vê como que é bom. Mas graças a Deus, eu já conhecia Jesus. E nunca aceitei. Então nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos ter a nossa vida realmente voltada a Deus, para que você possa viver uma vida plena na presença de Deus. Muitas vezes nós não somos abençoados, como nós usamos dizer, nós damos brecha para o inimigo, de alguma forma agir na nossa vida, porque uma hora nós estamos com Deus, estamos fervorosos, nós queremos dar bons testemunhos, mas para outro lado, muitas vezes você, para ter amigos, para você conviver em certos lugares, você tem que agir como uma pessoa do mundo, uma pessoa que não ama a Deus, uma pessoa que não serve a Deus. Mas, em Salmos 2, no versículo 11, diz assim: alegrai-vos nele e com temor. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente ouve pessoas dizer assim: eu não sirvo a Deus porque a gente não pode fazer nada. Não pode fazer nada. A palavra de Deus fala assim, que nós podemos fazer tudo, mas nem sempre as coisas são boas para a gente fazer. E é por isso que nós não bebemos, não fumamos, não usamos droga, não somos mulheres sensuais, não roubamos, não matamos, porque isso não é bom para nós. Por isso que nós não fazemos, por isso que nós ficamos de longe, porque a palavra, ela não fala para nós, vocês são obrigados a me servir desta maneira. Não. O Senhor nos dá o livre arbítrio. Mas nós, como conhecemos a palavra, conhecemos a Deus que nós servimos, não de ouvir falar de Deus, mas nós servimos a Deus de andar com Ele. Você pode dizer, mas como que você anda com Deus, se eu nunca vi Deus? Eu ando com Deus. Eu ando com Deus. Essa é a bússola que Deus deixou para nós, para que nós seguíssemos Ele. Eu posso dizer até que eu sou íntima de Deus, porque a sua palavra está no meu coração dia e noite. A sua palavra está no meu coração desde que eu tinha 12 anos. Tive, como todo mundo, altos e baixos. Certos momentos eu estava triste, desanimada, cansada, mas a palavra de Deus nunca saiu do meu coração. E sempre que posso, sempre que é necessário, eu falo do amor de Deus, eu vivo para o Senhor. Ele tem me ajudado, Ele tem estado comigo, Ele tem me fortalecido. Tem um versículo da palavra de Deus, se você quiser ler, está em Salmos 119. Quando você tem sede de Deus, você vive isto que eu vou falar aqui. Salmo 119. Escondi, 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha que maravilhoso. Nós precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração.
quando nós oramos a oração do Pai Nosso, adorando a Deus, para iniciar a nossa oração do Pai Nosso, nós dizemos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E para nós, irmãos, para nós queridos que estão nos assistindo através da live, para você poder recitar diante de Deus a oração do Pai Nosso, você realmente tem que conhecer a Deus, porque nesta oração nós dizemos assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E quem vai mudar a terra somos nós, através das nossas vidas retas diante de Deus, diante do Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra. E aos Hebreus, no capítulo 13, eu quero ler com você, procura aí também, no Novo Testamento, aos Hebreus 13, 15. Aos Hebreus 13, 15, diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Quando você diz que aceita, ou que você já aceitou Jesus como teu Salvador, quando você ora e pede ao Espírito Santo que mova a sua vida, já é uma adoração a Deus. Para muitas pessoas parece difíceis, mas para nós que já temos essa intimidade com Deus, é a coisa mais fácil de fazer, é oferecer esse sacrifício de louvor, declarando e confessando o nome de Jesus. Também, e aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 4, que eu já falei um pouquinho, mas vou ler também. Aos Hebreus, capítulo 11, no versículo 4. E pela fé, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda se fala. Sabe, amados, assim como Abel, mesmo depois de morto, passou-se quantos mil anos, né? Porque nós falamos 2.000 anos, a morte de Jesus. Mas Abraão, ele e a sua descendência, é muito antes de Jesus ter nascido. E hoje, na palavra, nós temos esse testemunho vivo de Abel. Mesmo depois de morto, ainda se fala dele. E eu quero dizer para você, que ainda que somos pobres mortais, pecadores e falhos, mas se nós tivermos um testemunho diante de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, de buscar novas pessoas para servirem a Deus, nós também vamos deixar um legado, viu, irmãos? Assim como Abel, até hoje se fala deste homem, pelo seu feito, porque ele ofereceu sacrifícios a Deus. Amém? Quero também ir com vocês lá em Salmos. No livro de Salmos. Salmos 2. Salmos 2. No capítulo 11. Servir ao Senhor com temor e alegria.
Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. A palavra aqui, o que diz essa palavra? Servir com temor, irmãos. Quantas coisas nós fazemos e nós não temos temor. Mas aqui a palavra diz isso, para nós termos temor. E também, nos Salmos 100, fala-se assim: alegrai-vos com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi o Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor foi Ele e não nós, que nos fez povo seu, ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e pelos seus átrios com hino, louvai e bendizei o seu nome. Entrar pelas portas, irmãos, não é do templo, mas da presença de Deus, lá na sua casa, lá onde você estiver, no seu quarto, quem sabe no banheiro, lá de onde você trabalha, da escola. É assim que entrar pelas portas dele com louvor. E depois diz o versículo 5, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende de geração a geração. Quantos anos faz que essa Bíblia foi escrita? E ela não morre, ela não acaba. E a gente tem ouvido, e é uma grande verdade, que é o livro mais vendido, mais comprado no mundo. Por quê? Porque aqui tem a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. As pessoas têm prazer de ler a palavra de Deus. E eu quero, em nome de Jesus, eu quero ler mais um versículo da palavra de Deus, que está em Neemias. Vou procurar, sei até de cor, mas vou procurar com os irmãos. Neemias, capítulo 8. Capítulo 8. No versículo 10. Na verdade, é o último, o final do versículo, mas eu vou ler todo ele. E disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviar porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Repita comigo, irmãos. A alegria do Senhor é a vossa força. Você acredita que esta força está em você, amados? Então diga bem alto, amém. E eu quero nesta noite, em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra para você, que sempre que você precisar, lembra de um Deus todo-poderoso que foi pregado nesta noite. Um Deus que tudo pode, tudo vê. Um Deus que na sua alegria, Ele é a nossa força. Quando você precisar de algo e olhar dos lados, não tem uma pessoa para te ajudar, lembra deste Deus todo-poderoso que eu estou te apresentando agora. Ele, a alegria dele é a sua força. E o Senhor não se entristece. Mesmo quando nós falhamos e pecamos, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor. Ele continua sendo o dono do universo e das nossas vidas. E eu quero deixar, fora do contexto, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus, amados, que está em Tiago. Por favor, procure em Tiago.
Uma palavra que eu tenho trazido no meu coração todos os dias. E eu quero deixar para você, porque muitas vezes nós falamos de Deus e as pessoas acreditam, mas não pensam como a palavra ensina. Tiago, capítulo 4, no versículo 13. Preste atenção. E agora vós, que dizei, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por pouco tempo e depois desvanece. Em lugar de dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, não o faz, comete pecado. Mas eu quero frisar isso. Quando você for fazer alguma coisa, não diga, eu vou fazer. Se Deus quiser. Porque nós somos como vapor. Que o vapor, né, nós sabemos que sai de uma vasilha, de uma água quente, de alguma coisa assim. E um pouco acima, ela se dissolve. Assim somos nós. E por isso nós temos que reconhecer que Deus é Deus. Independente de se crer ou não. Independente de obedecer ou não. Ele continua sendo Deus. Amém? Então vamos levantar.